Olá, estamos iniciando mais um vídeo da Bíblia ao longo do ano. Hoje, dia 24 de junho, vamos estudar 2 Reis 5 a 8. Iniciando então pelos capítulos. No capítulo 5, nós temos o conhecido relato de Naamã sendo curado da lepra. Naamã, ele é um alto comandante dos sírios. E ele vai ser acometido desta doença que era praticamente um decreto de morte. Então, uma serva vai se lembrar de Eliseu, porque ela é israelita. Estava lá, próximo a este comandante. Então, ela vai sugerir, por que você não procura Eliseu? Eliseu pode curá-lo. E Naamã faz isso. Quando Naamã vai até Eliseu, ele sequer é recebido por Eliseu. E Eliseu diz a Naamã, você tem que tomar banho lá no Rio Jordão. 7 vezes lave-se no Rio Jordão e a sua carne será restaurada. E Naamã, ele vai inicialmente achar ruim essa indicação, mas os outros soldados vão dizer a ele, se ele tivesse pedido para você fazer uma coisa difícil, você não faria? Então Naamã, meio que contrariado, vai até o Rio Jordão. E lá, ele é curado da lepra. É interessante que Naamã parece que não crê, né? Ele não crê, mas ainda assim ele segue as recomendações, não somente de Eliseu, como dos seus comandados. E assim, nós chegamos à seguinte questão. Naamã teria sido convertido para a fé no verdadeiro Deus após essa cura? Lá em 2 Reis 5, 15 a 18, nós temos o seguinte relato. Depois ele voltou ao homem de Deus e ele e toda a sua comitiva veio, pôs-se diante dele e disse, eis que agora reconheço que em toda a terra não há Deus, a não ser em Israel. E agora, por favor, aceite um presente deste seu servo. Porém ele respondeu, tão certo como vive o Senhor, em cuja presença estou, não aceitarei nada. Então Eliseu não quis aceitar presentes de Naamã. Naamã insistiu com ele para que aceitasse, mas ele recusou. Então Naamã disse, se você não quer, então peço que seja permitido a este seu servo levar 2 mulas carregadas de terra. Porque este seu servo nunca mais oferecerá holocausto, nem sacrifício a outros deuses, a não ser ao Senhor. Mas que o Senhor Deus perdoe o seu servo. Uma coisa, quando meu senhor, o rei, entrar no templo de Rimom para ali adorar, e ele se encostar no meu braço, e eu também tiver de me encurvar no templo de Rimom, quando assim me prostrar no templo de Rimom, que o Senhor Deus perdoe este seu servo por isso. Portanto, por dizer que não há outro Deus a não ser o Deus de Israel, por dizer que somente prestaria ofertas, sacrifícios ao verdadeiro Deus, e por pedir perdão por ter que adorar os outros deuses ou se inclinar diante de outros deuses por decreto de seu rei, tudo leva a crer, claro, que Naamã, sim, foi convertido para a fé no verdadeiro Deus. Depois disso, Geazi é atacado de lepra. Por quê? Geazi, quem foi Geazi? Por que ele foi acometido de lepra? Geazi era um servo de Eliseu. E ele vai até a comitiva de Naamã, quando eles já estão retornando, e diz para Naamã, Naamã, o meu chefe Eliseu me mandou aqui para dizer, eu não aceitei os presentes, mas você pode dar os presentes para os discípulos dos profetas. E então ele tenta enganar, dizendo aquilo que Eliseu não disse. E recebe os presentes de Naamã. E quando ele vai retornar para diante de Eliseu, Eliseu o confronta. De onde você vem, Geazi? E ele respondeu, este seu servo não foi a lugar nenhum. Mentindo, Porém Eliseu disse, você acha que eu não estava com você em espírito? Quando aquele homem voltou da sua carruagem para encontrar-se com você? Será que esta era a ocasião para você aceitar prata e aceitar roupas, olivais e vinhas, ovelhas e bois, servos e servas? Portanto, a lepra de Naamã se pegará a você e à sua descendência para sempre.
E Geazi saiu da presença de Eliseu, já leproso, branco como a neve. E assim nós percebemos como Geazi foi acometido da lepra, porque ele tentou enganar, porque ele mentiu para Eliseu, e assim acabou sofrendo as consequências do seu pecado. Capítulo 6 vai trazer o relato de Eliseu fazendo flutuar um machado. E essa é a questão, né? Por que Eliseu fez um machado flutuar? Uma questão tanto quanto um milagre, um tanto quanto estranho para nós. Se nós lermos lá dos versículos 4 a 6, vamos tentar entender. E foi com eles, e quando chegaram ao Jordão, cortaram madeira. Aconteceu que enquanto um deles derrubava um tronco, o machado caiu na água, e ele gritou: "Ai, meu senhor, o machado era emprestado." O homem de Deus perguntou: "Onde caiu?" Ele mostrou-lhe o lugar. Então Eliseu cortou um galho, jogou na água naquele lugar e fez o ferro flutuar. Então disse: "Pegue-o." E o homem estendeu a mão e o pegou. É um milagre muito simplório, é um milagre até banal, mas um milagre que mostra que Deus se preocupa com as mínimas coisas. Nós sabemos que Elias, Eliseu, eles não tinham poder dentro deles que não tivesse vindo de Deus. Portanto, eles só poderiam realizar um milagre se Deus tivesse anuído. Portanto, é um milagre simples que revela um gesto de bondade. Aquele homem ia perder o machado não foi perdido. Simples assim. Depois, a ação de Eliseu na guerra contra os sírios. Esse aqui é um episódio que a gente precisa já de um pouco mais de explicação para tentarmos entender. O que nós vamos perceber aqui? O conselho ao rei, provavelmente de Jorão, o rei, mostrou que Eliseu era um verdadeiro profeta de Deus, e sua confiança estava na proteção de Deus, algo real para aqueles que têm olhos para ver. Ao invés de estar perdido ou sem saída, Eliseu os tinha na palma da sua mão enquanto os guiava para casa. E aí vem a questão: como Eliseu protegeu o rei de Israel contra os sírios e o que ele recomendou que fizessem com os soldados sírios capturados? Eliseu vai proteger o rei de Israel contra os sírios. E ele vai proteger da seguinte maneira, E podemos observar lá no texto, lá em 2 Reis 6, a partir do versículo 12. Um dos servos respondeu: "Ninguém, ó rei, meu senhor, mas o profeta Eliseu que está em Israel, conta ao rei de Israel as palavras que o Senhor fala no seu quarto de dormir." Então o rei disse: "Vão e descubram onde ele está para que eu mande prendê-lo." E contaram ao rei, e eis que ele está em Dotã. O que é isso? É o rei da Síria tentando investigar onde estava Eliseu para matá-lo. Por quê? Porque Eliseu estava contando ao rei de Israel aonde que o exército sírio aparecia. E desta forma, Eliseu estava protegendo o exército israelita e o rei de Israel. Então, os soldados sírios serão capturados. E aí nós vamos ver que Eliseu vai recomendar que aqueles homens não deveriam ser mortos. Ele vai dizer assim: "Não os mate, você mataria aqueles que fizesse prisioneiro com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água para que comam, bebam e voltem para o seu senhor." Na sequência, nós vamos ter a fome em Samaria. Era uma época complicada, uma época de seca, um território árido, não havia plantações, não havia animais, não havia o que comer. E diante da fome que assolava o povo, o que passou a ser vendido como comida? Isso aqui chama a atenção da gente no texto, mas é importante para a gente observar o nível que a fome chegou. Houve grande fome em Samaria. Lembrando que Samaria é a capital do Reino do Norte, capital de Israel. Eis que a sitiaram a ponto de se vender a cabeça de um jumento por 80 moedas de prata. Ou seja, era um altíssimo preço. E um pouco de esterco de pomba por 5 moedas de prata. Realmente, o povo estava passando necessidade para chegar nesse nível. Então,
chegamos ao capítulo 7. E por que havia essa fome? Não somente pela seca, não somente pela falta de alimentos, mas porque eles estavam sitiados pelo exército sírio. Mas agora nós vamos ver como que o exército sírio vai fugir. O exército dos sírios foge. E por que o exército dos sírios fugiu? Temos lá a resposta em 2 Reis 7, 3 a 7. 4 homens leprosos estavam à entrada do portão da cidade. Eles disseram uns aos outros: para que vamos ficar aqui sentados até morrer? Se decidirmos entrar na cidade, há fome na cidade, morreremos lá. Se ficarmos sentados aqui, também morreremos. Vamos então para o arraial dos sírios e nos entreguemos a eles. Se nos deixarem viver, viveremos. Se nos matarem, apenas morreremos. Ao anoitecer, eles se levantaram para ir até o arraial dos sírios. Quando chegaram às imediações do arraial, eis que lá não havia ninguém. Porque o Senhor tinha feito com que no arraial dos sírios se ouvisse um ruído de carros de guerra e de cavalos, e o ruído de um grande exército. De maneira que disseram uns aos outros: eis que o rei de Israel contratou os reis dos heteus e os reis dos egípcios para virem contra nós. Por isso, ao anoitecer, eles se levantaram e fugiram, abandonando as suas tendas, os seus cavalos e os seus jumentos, e deixando o arraial como estava. Fugiram para salvar a sua vida. E assim nós percebemos que Deus fez com que os sírios imaginassem que houvesse um grande exército, e por isso eles fugiram, deixando animais para trás, deixando tendas para trás, deixando roupas para trás. Depois, no capítulo 8, já chegando ao capítulo 8, vamos ter os bens da sunamita sendo restituídos, lá em 2 Reis 8, 1 a 6. A questão é: quem era a sunamita e por que seus bens foram restituídos? Temos a resposta lá em 2 Reis 8, 1 a 3 e depois 6. Eliseu falou àquela mulher cujo filho ele havia restaurado a vida, ou seja, era a mulher cujo filho Eliseu tinha restaurado a vida, dizendo: levante-se, saia daqui com os membros de sua casa e fique peregrinando onde você puder peregrinar. Porque o Senhor determinou que haverá uma fome neste país, a qual irá durar 7 anos. A mulher se levantou e fez segundo a palavra do homem de Deus. Saiu com os de sua casa e peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus. Ao final dos 7 anos, a mulher voltou da terra dos filisteus e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras. O rei interrogou a mulher, lá no versículo 6, e ela lhe contou tudo. Então o rei colocou um oficial à disposição da mulher e lhe deu a seguinte ordem: faça com que lhe seja restituído tudo o que era dela, inclusive todas as rendas do campo, desde o dia em que deixou a terra até agora. Então nós percebemos que ela vai cumprir aquilo que o profeta pediu para ela fazer, e saiu com os da sua casa, peregrinou durante 7 anos na terra dos filisteus, e depois voltou e foi falar com o rei para reclamar a sua casa e as suas terras, e assim ela foi restituída. Depois nós temos o relato de Eliseu e Hazael de Damasco. E a questão é: quem foi Hazael e por que Eliseu chorou diante dele? Temos a resposta dos versículos 7 a 13. Eliseu foi a Damasco e Ben-Hadad, o rei da Síria, estava doente. E lhe anunciaram, dizendo: o homem de Deus chegou aqui. Então o rei disse a Hazael: pegue um presente e vá encontrar-se com o homem de Deus. Por meio dele, pergunte ao Senhor Deus se vou sarar desta doença. Assim Hazael foi encontrar-se com Eliseu, levando consigo um presente, a saber, 40 camelos carregados de tudo que era bom de Damasco. Ele chegou, apresentou-se diante dele e disse: o seu filho Ben-Hadad, rei da Síria, me enviou para perguntar se ele vai sarar da sua doença. Eliseu lhe respondeu: vá e diga ao rei que ele certamente vai sarar. Porém, o Senhor me mostrou que ele certamente morrerá. Eliseu olhou para Hazael e tanto lhe fitou os olhos que este ficou envergonhado. E o homem de Deus chorou. Então Hazael perguntou: por que meu senhor está chorando? Ele respondeu: porque sei o mal que você vai fazer aos filhos de Israel. Você vai pôr fogo nas suas fortalezas, vai matar à espada os seus jovens, esmagar os seus pequeninos e rasgar o ventre das mulheres grávidas.
Hazael perguntou: mas o que é que este seu servo, este cão, o que é este seu servo, este cão, para fazer tão grandes coisas? E Eliseu disse: o Senhor me mostrou que você será o rei da Síria. Então esse primeiro encontro entre Eliseu e Hazael já revelará que o rei Ben-Hadad irá morrer, ele não será curado da sua enfermidade, e que Hazael se tornará rei da Síria e será um rei que trucidará os israelitas. E por isso Eliseu chora, porque ele sabe que os israelitas vão ser arrasados por conta dos seus pecados, e é isso que dói no profeta. Imagine como é difícil ser um profeta. Às vezes a gente quer saber tudo o que vai acontecer, né? Mas se você soubesse o que de fato iria acontecer, talvez você tivesse muito mais tristeza em seu coração do que alegria. É o caso que acontece com o profeta Eliseu aqui neste relato. Depois nós temos o reinado de Jeorão de Judá. Como foi o reinado de Jeorão de Judá? Segundo Reis 8:18 nos responde, quando nós lemos: andou nos caminhos dos reis de Israel, como também fizeram os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele, e Jeorão fez o que era mal aos olhos do Senhor. Este relato nós já, de certa forma, vimos quando estudamos 2 Crônicas, lá no capítulo 21. E depois o reinado de Acasias de Judá, temos a pergunta: como foi o reinado de Acasias de Judá? E a resposta nos versículos 27 e 28 do capítulo 8, onde nós lemos: Acasias andou no caminho da casa de Acabe e fez o que era mal aos olhos do Senhor, como os da casa de Acabe, porque era casado com uma filha dele. Acasias foi com Jorão, filho de Acabe, a Ramote de Gileade, para guerrear contra Hazael, rei da Síria. E os sírios feriram Jorão. E assim nós temos diante de nós o breve resumo dos capítulos com as questões que procuram nos direcionar para os principais aspectos dos capítulos 5, 6, 7 e 8 de 2 Reis. Passamos então rapidamente para a segunda parte, retomando os ensinamentos, temos 4. Primeiro deles, Naamã é curado por Deus da lepra. E nós também. Ah, pastor, mas eu não tenho lepra. Sim, mas nós temos uma doença muito pior do que a lepra, que nos torna impuros, que acaba muitas vezes degradando a nossa vida, que é o pecado. Por isso, Naamã foi curado, e nós também somos, pela fé em Cristo. É claro que o pecado continua nos assolando, nos atormentando, desgastando o nosso corpo, a nossa mente e a nossa alma. Mas ele já não tem mais o poder de tirar tudo aquilo que nós temos. Porque Cristo venceu o pecado, o diabo e a morte. Segundo, quando Geazi foi pego por Eliseu, havia uma atitude prudente a ser tomada. Eliseu perguntou: onde você foi, Geazi? E Geazi falou: eu não fui para lugar nenhum, está tudo bem. Quando na verdade ele tinha ido até a comitiva de Naamã, mentido para Naamã, dizendo que Eliseu tinha pedido para que ele enviasse presentes para os discípulos dos profetas. Então, Geazi poderia ter dito: Eliseu, perdão, eu errei, eu fui muito ganancioso, eu quis aqueles presentes, faça de mim o que você quiser, que Deus me castigue, mas pelo menos eu reconheço e eu estou pedindo perdão. Ele não fez isso e acabou sofrendo as consequências, recebendo lepra e toda a sua casa. Terceiro, Eliseu ensina a ter misericórdia de inimigos, porque quando os sírios são capturados, os israelitas poderiam ter matado todos eles, e Eliseu vai dizer: não, se vocês se tornarem prisioneiros de guerra de outros povos, vocês não irão desejar ser mortos. E da mesma forma, estes sírios não podem ser mortos. Parece que aqui nós já temos os princípios das leis humanas que vão depois ser implantadas para prisioneiros de guerra. E quarto e último ensinamento a ser retomado: o Senhor age por intermédio de desamparados, mendigos e intocáveis. Sim, porque o povo de Israel vai saber que os sírios fugiram por intermédio de leprosos.
que eram desamparados, mendigos e intocáveis. Nós não sabemos os caminhos de Deus, nós não sabemos como Deus faz as coisas, mas Deus faz muitas vezes por coisas que para o mundo são loucas, mas para Deus não são. Eu espero que este estudo tenha sido de proveito para você. Continue seguindo o nosso canal, continue seguindo o Projeto A Bíblia ao longo do ano, e amanhã retornaremos com mais 4 capítulos do livro de 2 Reis. 2 Reis, não 5 a 8, mas 9 a 12, será o alvo do nosso estudo de amanhã, dia 25. Né? Pequeno equívoco aqui. Fique na paz do Senhor. Até o nosso próximo vídeo.